Acredite se quiser. Algumas histórias não deveriam ser contadas. Não porque sejam mentiras, mas porque elas parecem abrir portas para coisas que nós preferimos fingir que não existem. Começa com o zumbido de Taos. Imagine uma cidade inteira cercada por montanhas, onde centenas de moradores relatam ouvir um som grave, interminável, que vibra dentro dos ossos. Você não ouve com os ouvidos, você sente. Cientistas analisaram frequências, sismógrafos, radares, nada. É como se o som viesse de um lugar que não pertence ao nosso mundo físico. Pessoas relatam insônia, paranoia, sonhos idênticos envolvendo túneis escuros. E o pior, o zumbido nunca parou. Continua lá, até hoje, chamando alguém. Mas o verdadeiro mistério acontece onde a natureza vira um cemitério. O lago Natron, na Tanzânia, é um espelho silencioso que devolve qualquer criatura transformada em pedra. Pássaros que pousaram ali congelam para sempre em poses de desespero. Pequenos animais flutuam por segundos antes de serem endurecidos pelo tempo. O mais perturbador é que os corpos parecem manter a expressão como se tivessem consciência no instante final. Um fotógrafo descreveu o lago como um museu de mortes pausadas. Ele encontrou uma ave com as asas abertas, como se implorasse por um socorro que jamais veio. E existe ainda Michel Lotito, o homem que comia metal, não apenas objetos. Ele devorava lâmpadas, bicicletas, carrinhos de supermercado, um avião inteiro. Médicos que estudaram o caso disseram que sua mucosa interna era tão espessa que quase parecia não humana. Ele dizia que sentia prazer ao mastigar ferro, como se algo dentro dele tivesse fome de substâncias que não pertencem ao corpo humano. Quando ele morreu, ninguém conseguiu explicar por que seu corpo suportava o impossível. Talvez ele fosse algo além de um simples homem. Agora, seguimos para histórias que atravessam a lógica e encostam no sobrenatural. Conheça Frane Selak, o croata, que escapou da morte tantas vezes que muitos acreditam que a própria morte desistiu dele. Explosões, quedas, incêndios, ele sobreviveu a tudo. Em uma das vezes, foi lançado para fora de um ônibus que caiu num rio, e ele foi o único que conseguiu nadar até a margem. Testemunhas disseram que ele parecia ser puxado por algo invisível na água, como se mãos o guiassem para fora. Alguns dizem que ele não era sortudo, era escolhido. Afinal, logo depois, ele ganhou na loteria e nunca explicou por que, após receber o prêmio, desapareceu de entrevistas e se isolou completamente. Mas nada supera o caso da mulher que viveu escondida no armário de um estranho, no Japão. O dono da casa percebia a comida sumindo, portas mudando de posição. Ele instalou câmeras e descobriu uma figura pálida, deslizando pela casa enquanto ele dormia. Quando a polícia chegou, ela estava encolhida no fundo do armário, imóvel, com os olhos muito abertos, e disse que morava ali há meses. O mais perturbador, o dono afirmou que às vezes acordava à noite, sentindo alguém o observando no escuro. Ele ligava a luz e não via nada, mas a câmera mostrava ela parada na porta do quarto, olhando para ele. Também existe a estação de rádio russa UVB-76, que transmite bips constantes desde os anos 70. De vez em quando, uma voz entra no sinal e fala códigos, nomes, números, nada oficial. Ninguém admite operar a estação. Investigações mostram que a base parece abandonada, mas o sinal nunca parou. Algumas gravações revelam, no fundo do bip, ruídos semelhantes a passos, objetos sendo arrastados,
respirações curtas, e as mensagens sempre voltam ao mesmo. Uma lista de comandos que ninguém consegue decifrar. Parece que a voz não está transmitindo. Parece que está abissando. Existem relatos que ultrapassam o estranho e tocam aquilo que chamamos de impossível, como o paraquedista australiano cujo equipamento falhou a mais de 14.000 metros de altura. Ele caiu e bateu diretamente num formigueiro gigante. Os médicos dizem que isso amorteceu a queda. Ele diz que se lembra de vozes pequenas e agitadas, como sussurros ao redor dele, enquanto ainda estava desacordado. O mais bizarro é que, até hoje, ele tem pesadelos em que dezenas de olhos pequenos o observam. Tem também o garoto indiano que nasceu com um rabo de 18 centímetros. A Vilaú tratava como um ser divino Tokavâmano, como forma de bênção, mas os médicos explicaram que se tratava de uma anomalia na coluna. Mesmo assim, a aldeia não aceitou. Testemunhas dizem que, quando tentaram remover o apêndice, ocorreram quedas de energia. Gritos ecoaram da sala e vários equipamentos travaram. A cirurgia não aconteceu. A família afirma que o garoto chora toda vez que alguém tenta cortar o que ele chama de fio da vida. E, por fim, um dos casos mais inquietantes já registrados: a mulher que ficou cega por 15 anos e voltou a enxergar após um raio cair próximo à sua casa. Ela descreveu a sensação como se algo tivesse atravessado os seus olhos e acendido uma luz por dentro. Os médicos não concordam com nenhuma explicação científica. Desde esse dia, ela afirma enxergar sombras que caminham onde não deveria haver nada. Ela diz que a luz do raio devolveu sua visão, mas abriu algo junto. Acredite se quiser. Algumas histórias não são apenas mistérios, são avisos. Obrigado por assistir. E se você gosta de mistérios como esses, não se esqueça de se inscrever.